E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui com vocês, Fê pra Gato. Alberto Reutemann, tema polêmico na área. É isso, hoje esta mesa esquenta. Anderson Barros aqui pra vocês. E o tema do nosso episódio de hoje é... Demissões gravadas na nossa temporada aqui, como moldar o futuro atuando no presente. Vem com a gente, Bora. vem. Esse troço aí, vai. Cadê a Amanda Costa? Pois é. Episódio diferente, porque falta um integrante nesta mesa. Amanda Costa. Onde está a Amanda Costa? Cadê a Alguém Amanda tem que Costa? trabalhar nesse troço, né? Pois é, a Amanda Costa foi trabalhar e nós estamos aqui, ó, só se divertindo, gravando um negocinho aqui pra vocês, pra Patriarcado! ouvir. É isso aí. Só que não. Tá bom. Deixa ela saber disso, né? Bora nós então pro nosso episódio de hoje. Hoje é dia de falar então sobre essas demissões gravadas. Viralizou recentemente no TikTok uma menina que gravou a demissão dela, que participou RH, gestão e tudo mais. E o principal motivo ali que foi dado pelo RH foi o fit cultural. Puta desculpinha. Agora, Puta desculpinha. eu acho que o mais interessante dessa história toda, porque existiu um caso que viralizou, que foi o dessa moça, e a gente vai falar a respeito dele, mas depois dela, vários outros, inclusive, começaram a sair nas redes, porque hoje nessa realidade de trabalho híbrido, ou então de trabalho remoto, as pessoas estão gravando as suas demissões, que é um sinal, inclusive, que elas já esperavam de alguma forma que isso fosse acontecer, né? Eu acho que tem duas coisas aí que a gente pode falar aqui. Uma delas é essa questão de gravar demissão, né? Tá todo mundo perdido agora. Bom recado para RH que resolve demitir online. Que eu acho que esse é um troço estapafúrdio hoje. Mas Não sei, Alberto, porque assim, no presencial, realidade, né? as pessoas também, se quisessem gravar, ou Também. fariam, né? Não é ruim, né? Eu acho que é muito mais o hábito e o porquê que as pessoas estão fazendo isso do que a atitude em si, sabe? porque pensa, hoje no trabalho híbrido, tem gente que você vai ter que fazer demissão, desligamento de forma virtual mesmo, que às Acho vezes a que é pessoa ruim. tem em outro lugar e tudo mais, como faz então? Se a pessoa é 100% híbrido, não tem jeito. Mas eu vejo que muitas 100% vezes... remota, né? 100% remoto, perdão. Se for 100% remoto, ok, vai lá. Mas eu ainda acho que isso acaba sendo um subterfúgio de líderes fracos. De não ter que olhar na cara do profissional e falar, você tá sendo demitido por isso. Inclusive, aí entra o outro assunto que é importante, que o fit cultural virou a desculpa da vez. Então, pera lá, antes da gente invadir muito o tema, vamos entender em profundidade o caso que nos serviu de exemplo e que está embasando aqui um pouco dessa discussão. Conta os detalhes, Fê. Pois é, a moça era uma designer. E aí ela dava, isso, né, se tá na internet é verdade, ela postou lá no Ela mesma no perfil postou, dela, né, toda essa história. postou. É uma designer e aí ela tava dando aulas, ensinando uma galera ali dentro da empresa e algumas pessoas às vezes não estavam presentes e tudo mais e aí era gravado para depois replicar para essas pessoas. Mas... segundo ela, a empresa queria replicar isso para todos os funcionários. Que talvez só que não fosse era o uma combinado. informação útil, né, para todo mundo. Exato, e porque etc. assim, putz, é ideia, é como me desenvolver, é design, né? Em design todo mundo usa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, profissional ou não, usa. Então eles queriam replicar isso para toda a empresa. Mas ela falou, poxa, só vai replicar se de certa forma me remunerar por isso. Claro. Sem me remunerar, não está autorizado. E aí que veio a questão do tipo, se você não quer compartilhar ideias, então não faz parte da nossa cultura o não compartilhamento de ideias, o fit cultural e tudo mais. Foi daí que veio a justificativa. Agora, eu vou ser muito sincero, muito honesto e absolutamente contundente na minha opinião, e se ela é opinião, ela é minha, É sua, né? certo. Logo eu posso tê-la, em relação à hipótese desse caso ser verdadeiro, tal qual você falou, né? Porque, gente, como que nós progredimos nas nossas carreiras? Como é que vocês progrediram nas carreiras de vocês? Certamente, em algum momento, pessoas nos ensinaram coisas, né? Em algum Sim. momento, caraca, né? Porque me ensinam coisas O tempo até todo. hoje. Você estar inserido numa determinada comunidade, o trabalho é uma comunidade, pressupõe-se que a todo momento a gente ensina e a gente aprende. Então, não sei não, mas talvez eu no lugar dos gestores e RH dessa organização, inclusive,
talvez não demitisse assim logo de cara, mas a gente não sabe qual é a história. Se teve feedback, se não teve, se teve feedback, se não teve feedback, e etc. Mas no limite, se a gente já tivesse usado todos os recursos possíveis, eu seria favorável a uma ação como essa, né? Porque, poxa, quem está envolvido no ambiente, se comprometido ali com o crescimento de algo, compartilhar é essencial. Eu tenho uma dúvida grande a respeito de que se o motivo da demissão dessa moça foi exclusivamente a respeito dessa incongruência cultural que ela tem com a companhia. Porque é o seguinte, eu gosto muito de enxergar que hoje as empresas elas têm uma consciência de que perder um bom funcionário é crítico para ser substituído. Talvez a moça não tivesse sido boa, talvez ela não tenha sido uma boa designer, talvez ela não tenha cumprido com alguns combinados e talvez tenha sido conveniente para os dois, inclusive para o próprio RH, alegar algum aspecto que é muito difícil da pessoa se defender. Imagina se essa moça tem um comportamento exemplar, entrega, ensina as pessoas, traz cliente, veste a camisa, mas foi contra gravar o vídeo dela. Falou, eu acho que talvez ela tivesse uma chance adicional. Exato, de repente alguém chegaria para ela e falaria assim, olha, eu acho que isso aqui é uma pisada na bola tua, não é assim, mas vamos ver como é que a gente lida mais para frente. Eu acho que ninguém é demitido exclusivamente por uma questão, não seja que seja um quesito, um deslize ético, uma coisa grave, uma né? coisa grave, mas não é uma coisa grave nesse caso. E isso acho que expõe a pobreza muitas vezes da franqueza de quem demite. Eu acho que esse deveria ser o ponto a ser discutido. Eu acho que julgando o fato isolado, isso representa, acho que talvez mais imaturidade do que qualquer outra coisa. Alguém aqui, de vocês dois, ou até mesmo de você, caro público, caro telespec, tem argumentos para defender essa atitude que a gente está relatando aqui? A pessoa detém um conhecimento, ela não quer compartilhar esse conhecimento e fala, se quiser que eu compartilhe, vai ter que me pagar mais. Alguém consegue defender isso? Pois é. Eu não consigo defender. Não consigo. Eu não consigo, assim, me colocando no lugar dela, até como designer, né? Sou designer de formação. E eu nunca sentei só na cadeira de tipo de execução ali. Eu sempre quis, de alguma forma, mostrar que eu podia mais do que aquilo para que eu pudesse ter oportunidades também. Então eu acho que é um pouco também de tipo, putz, só faço se me pagarem, só faço... Cara, senta pra... Andy Bars fala isso, senta primeiro na cadeira, depois a gente reconhece, né? E é isso, mostra então primeiro. Porque se você tá compartilhando o seu conhecimento ali com a empresa toda, de repente eles vão ver que, putz, tem um talento ali. É uma pessoa que pode ensinar muito mais do que só isso, ou só essa galera, ela consegue cascatear muita coisa aqui dentro. Eu acho que é um pouquinho de limitação também da pessoa, tipo, um pouco de egoísmo profissional, sabe? Eu também acho. Eu acho que tem uma questão, mas eu acho que eu não demeritiria somente por causa disso. Eu acho que não é um deslize grave. Eu acho que a moça precisava de orientação. Chegar para ela e falar assim, olha, não é assim que funciona. Eu vou te explicar um pouco da nossa cultura, entendi seu raciocínio, mas isso pode prejudicar teu crescimento. Você tem uma boa profissional aqui, tá se destacando ali, mas se eu não vejo mais nada... Isso acaba fazendo o copo transbordar. Mas eu queria provocar vocês ainda um pouco sobre... O nosso episódio também é sobre demissões gravadas. O que vocês acham disso? É uma realidade? É uma tendência? As pessoas elas podem chegar, inclusive... Bom, dado que você está me demitindo agora, você se importa que eu grave? Demissão ela é ainda uma caixa escondida dentro das organizações. E todas as vezes que a gente vai para uma reunião, é muito comum a gente gravar as reuniões, né? Até para falar assim, olha, deixa depois para transcrever, eu uso o chat GPT até para... Demissão ainda é um dilema na visão de vocês? Bom, deixa eu só encerrar uma última coisa, eu vou responder sua pergunta. Do fit cultural. Alberto, mas em relação ainda a essa questão do fit cultural, só para não perder essa ideia. Gente... Eu tô inconformado com o tema, tá? Sim. Porque eu, inclusive, troco e tenho oportunidade, sei que vocês fazem a mesma coisa, até com concorrente. Sim. Tem concorrente que me pedir, puxa, me fala como é que vocês fazem tal coisa. Sim. Cara, e eu de bom grado... Para ajudar o setor, Para ajudar inclusive. o setor, o faço. Né? E estimula as pessoas que trabalham aqui com a gente a fazer o mesmo. Enfim, né? Só para não perder isso, porque eu acho que vale de reflexão aqui pra gente. Agora, partindo para a resposta da sua questão, né, sobre esse lance da gravação, acho que isso representa um pouco do nosso momento como sociedade, Alberto. Porque, no limite,
hoje em dia isso é o que acontece em todos os setores. Veja, né, nos últimos 3, 4 anos, o quanto que não cresceu, ou não cresceram, na verdade, as situações de relacionamentos ali entre duas pessoas em que uma grava outra. Ou então casos de cancelamento porque se expõe uma determinada atitude de uma pessoa. Eu acho que isso ser utilizado no desligamento é só mais um, né, dos braços que esse tipo de ação tem tido, e a gente tem que entender isso como algo que faz parte do nosso zeitgeist. Exato. Né? Ou seja, do espírito do nosso tempo, é da nossa realidade. Estamos todos sujeitos, e eu não julgaria esse fato isolado. Por isso que nesse caso da moça eu estou muito mais atento ao comportamento dela do que ao ato da gravação em si. Porque para mim também a gravação em si, eu não vejo o problema de gravar. Porque acho que se você tá sendo honesto, transparente ali com a pessoa, não tem porquê. Tipo, vou me expor ou não vou me expor. Pode gravar, não vou falar nada demais. Vou trazer só fatos aqui para você. Mas, a depender do como a pessoa vai usar isso, porque às vezes pode ser enviesado, pode ser um recorte de alguma coisa, tirar de contexto. Tirar de contexto, essa é a palavra do momento, né? Tira de contexto, porque se você pega um recorte só dali, assim como ela saiu em alguns outros lugares aí, por exemplo, a Forbes fez recortes bonitinhos ali e tal, mas se você tira de contexto algumas falas ali, vira problemático. Então assim, pode gravar? Ué, pode, não tô fazendo nada demais aqui, só tô trazendo fatos sobre a sua demissão. Mas, a depender do uso disso, eu acho complicado. Mas deixa eu então aprofundar um pouco mais, porque eu vi o vídeo algumas vezes, inclusive, e eu acho que o objetivo desses vídeos, eu acho que as pessoas acabam se atentando muito mais às reações emocionais de quem está recebendo a demissão. Tipo aqueles vídeos que o pai e a mãe gravam quando o filho descobre que passou no vestibular. Né? Geralmente alguém carente, né? Com uma infância sofrida, descobre que passou na USP para medicina. Né? Comeu grama o tempo todo no vestibular, passou, aí vem aquele vídeo da reação dos pais, é incrível. A demissão é uma morte corporativa e o vídeo muitas vezes tem o objetivo de dar aquela... A morte é forte, né, Alberto? Para muita gente, nossa cultura latina, a demissão é uma morte. As pessoas, elas encaram como sendo um rompimento de um laço. Tem gente que perde o crachá, e a gente sabe que a gente está vivendo uma onda, aliás, nós estamos falando muito pouco sobre isso, a quantidade de suicídios que estão acontecendo por aí. Muita gente perde o emprego, entra em depressão, se mata. Isso vale um podcast inteiro. Mas o fato é que a demissão ela é muito ainda mal resolvida no nosso cenário. As pessoas não entendem essa lógica de que é um rompimento. Para muita gente, perder o emprego é mais dolorido do que perder um parente. É porque no final das contas acho que as pessoas se sentem um pouco julgadas. Mas no final das contas é um troço muito simples. Sabe hoje, por quê? Para algumas pessoas. Porque, gente, é o fim de um relacionamento. Se a gente rompe relacionamentos na nossa vida pessoal, quiçá na nossa vida profissional. Né? Se a gente troca, né, de parceiro com o qual a gente se relaciona, quem dirá de empresa na qual a gente trabalha? É normal, percebe? Mas para onde que essa conversa me leva? Fê já tem coisas aí para falar disso. Para onde que essa conversa me leva? Para as áreas, né, que cuidam da gestão das pessoas, das organizações e para as lideranças, o fazerem de maneira correta, né? Então a pessoa tem que ter consciência de onde ela está mandando bem e de onde ela não está mandando bem. A gente tem que dar para as pessoas a oportunidade de mostrarem reação. E eu acho que, inclusive, durante esse processo, né, me perdoem e sem querer lacrar, mas eu acho que com o cuidado e o respeito necessário, a gente inclusive deve dizer para as pessoas que se aquele comportamento ou aquela coisa que está ali acontecendo em relação às entregas daquela pessoa não for, né, modificada, a consequência natural vai ser um rompimento de ciclo profissional. As pessoas têm que tratar adulto como adulto. Então isso me leva para esse lugar. Vamos cuidar para que o processo seja muito bem feito. E aí não tem surpresa, né? Eu só simplesmente encerrei um ciclo e vida que segue. Você acha, né? Fê? Tão simples assim quanto o Andy diz ou não? Eu acho que depende muito da maturidade da pessoa, né? De todo mundo que está envolvido ali. Não sei se é tão simples, porque tem gente que se apega demais no sentido de criar vínculos ali.
Então você cria vínculos não só com a sua atividade, com a sua função, mas com as pessoas e tudo mais, e às vezes a tua vida se torna aquilo. E aí quando você rompe com isso, essa perda, essa mudança, você fica desnorteado, você não sabe o que fazer e tudo mais. Mas você precisa ser um pouco mais racional e entender que, tipo, não estou aqui, mas posso estar em outros lugares. Aprendi coisas aqui para também conseguir construir em outros lugares. Acho que aí sim você vai um pouco mais dessa maturidade. E até para te dar pista, Alberto, para comentar um pouco mais o tema, se você quer saber, essa moça que fez tudo isso, Alberto, ela gravou porque ela queria lacrar. Ela queria usar isso como ferramenta para viralizar. Ela disse que não sabia. E ela falou que... E todo mundo fica ali com o celular gravando a sua rotina, né? É verdade. É assim, no final ela fala, e depois na reportagem também ela fala que, tipo, todo mundo vai achar que é uma geração Z e que quer lacrar e não sei o quê. Eu não tinha essa intenção, não foi por isso, eu não sou uma pessoa vazia, não sei o quê. Mas eu também acho que, tipo, cara, ninguém coloca um celular ali na frente do computador e fica gravando a sua rotina. E tanto que a hora que ela termina... Se gravando, né? Aí, a hora que ela termina, ela ainda olha pra trás, pro lado do celular pra falar com alguém e fala assim, fui demitida. Ou seja, tinha alguém assistindo também. Pois é. Né? Então, o RH me chamou pra conversar, tá todo mundo aqui e tal. E você põe o celular ali... Pra se gravar, pra gravar a sua reação? Tipo, oi? Eu acho que assim, a demissão, ela te arremessa pra base da pirâmide de Maslow. Principalmente na realidade brasileira, você perde convênio médico, você perde vale alimentação, você perde a segurança do pagamento mensal, você perde uma rotina, então você cria várias lacunas no teu dia, na tua vida. E as pessoas têm compromissos, né? Crédito imobiliário, pagamento de dívidas, sonhos a realizar. E eu acho que numa cacetada só, você balança todos os aspectos da vida da pessoa. A agenda, o tempo, a alimentação, o sono, os compromissos, a vaidade, os compromissos futuros. Então, eu acho que é uma decisão, obviamente, né, comunicada ou pedida, que mexe demais com a pessoa. E eu não sei até que ponto a maior parte das pessoas tem um equilíbrio emocional para conseguirem conceber essa ruptura para chamar de normal. Eu falo assim, ok, quando eu já tive a situação de ser demitido. E eu perdi meu convênio médico na hora. Era a coisa mais importante, que meu filho era muito pequeno e precisava muito de médico, né? E eu me lembro várias vezes de me perder no vazio, olhando, enxergando para onde eu corro agora. Se você tem uma base familiar forte, se você tem grana guardada, se você tem uma autoconfiança grande, isso te ajuda. Você tem um suporte, uma educação, uma vivência de vida, mas eu acho que a gente vai ter que criar algumas regras para a demissão. A gente vai ter que conversar sobre isso mais, de uma maneira estruturada. Esse negócio mata se a gente não olhar direito. Eu concordo, Alberto. Mas para dar uma lacrada aqui também. Hoje é o dia da lacração. Deixa eu filmar, né? peraí. Não, já tá sendo. Acho que, eu não sei se é excesso de racionalidade, mas a gente tem que ser um pouco mais estoico. Estoico, muito em bem. relação a esse tema. Né? Bem. Viu? Falei que queria lacrar. Isso. Mas o estoicismo, né? E Júlio César, inclusive, era conhecido por ser um grande estoico. Estoico, exatamente. Né? O estoicismo prega estarmos preparados para qualquer tipo de situação adversa. Né? Tanto que filósofos estoicos com filhos iam, né, no pé da cama dos seus filhos no decorrer da noite, meio que como, entre aspas, né, se despedir da criança na possibilidade dela morrer no dia seguinte. Ou seja, você está preparado mentalmente para qualquer tipo de condição e de situação adversa. Porque é o seguinte, gente, hoje a empresa está bem, amanhã ela não tá. Você pode ser o funcionário do mês, tá? Com o seu quadrinho na parede. Né? O mercado quebrou. Assim como foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos lá de 2000 e... Foi quando eu perdi o emprego. Pois é. Exato. 2000 quando mesmo? 2007. 2007, né? Assim como foi a bolha imobiliária. Tá tudo bem. No dia seguinte, não tá mais. Então, esse é o tipo de coisa que pode acontecer. E a gente trata isso como um mero acaso. Não é um mero acaso, é uma possibilidade, às vezes que é mais presente, às vezes menos presente, às vezes mais esperada, às vezes inesperada. E acredito eu que com disciplina e planejamento, todo mundo, de alguma forma, pode
pelo menos garantir um pouquinho de pé de meia ali, sabe? Para dar uma respirada. E aí isso envolve lógica financeira, planejamento financeiro, planejamento familiar. E aí a gente vai para outro problema que, inclusive, as pessoas, na sua maioria, não têm a educação necessária para ter esse tipo de pensamento, né? E o RH tem que pensar nisso? Tem que entrar nesse detalhe da pessoa, do tipo de pensar, putz, mas essa pessoa é ela que sustenta a casa, é ela que leva as coisas pra dentro, ou não? Tipo, não tem que entrar em nenhum momento. Eu acho que sim. Eu acho que a gente está vendo alguns movimentos humanistas, né? O próprio Gary Hamel fala isso no livro dele, né? Da humanocracia. A lógica de uma empresa não pode ficar restrita às paredes da companhia. Eu tenho que enxergar que eu preciso contribuir com a estabilidade financeira daquela família para que o funcionário trabalhe bem. Se ele estiver passando por um problema familiar, eu preciso entrar, eu preciso dar tempo ao tempo, eu preciso enxergar que a empresa contribui como um núcleo de um ecossistema muito maior. Então, eu acho que até o processo de demissão, nessa hora, o RH precisa olhar e falar o seguinte, é um arrimo de família, ou então é uma mãe solo. Nós vamos largar e falar assim que a nossa responsabilidade está circunscrita somente à relação profissional? Eu vejo discursos belíssimos de empresas dizendo que se importam com a sociedade, que se importam com o meio ambiente, que tem pegada zero de carbono, ou que está trabalhando. E na hora de mandar embora alguém que está voltando de licença maternidade, não olha nem para aquele ecossistema familiar que vai ser todo impactado. Então eu acho que sim, é uma responsabilidade da empresa. E tem inclusive algumas empresas que já estão no movimento do offboarding, né? Que te ajudam no momento de recolocação. Então tipo, olha, ok, estamos fazendo o seu desligamento aqui, mas vamos te ajudar a recolocar, uma nova formação. Também tem como olhar de outras formas para recolocar esse profissional, né? Para ajudar ele. Eu sou dessa linha. Acho que a gente tem que tomar cuidados. Acho que a gente tem que entender o momento de vida daquele profissional. Mas deixa que a pessoa faça, né? Exato. Outro dia eu estava numa discussão com um colega sobre a demissão ou não de uma pessoa que estava com um familiar acometido por câncer. Em que a vida e a rotina daquela pessoa estava completamente bagunçada. Obviamente aquilo atrapalhava o desempenho profissional daquela pessoa. A credibilidade profissional, né, daquela pessoa foi colocada em xeque, ela começou a não ter fit com cultura. Mas como é que você chega para uma pessoa que está passando por uma situação tão desafiadora, né, para desligá-la em meio a isso? Acho que uma coisa é você tomar a decisão, ok, este profissional não é mais aderente ao nosso ambiente, mas tem o quê de humanização? E para mim, particularmente, a humanização vem exatamente dos pontos que o Fê comentou. Tem jeito de fazer, tem jeito de cuidar, né? Porque tem muito profissional bom que simplesmente não casa com uma determinada organização. E ok. E tá tudo bem. Faz parte. Né? Mas eu acho que tem sim uma responsabilidade da empresa em olhar e cuidar para que esse processo seja humano. E esses processos de offboarding que o Fê comentou, outplacement e assim por diante, acho que são ótimos, né? Porque demonstram o nosso cuidado, a nossa preocupação com o ser humano que está ali conosco, né? Você sabe que daqui a uns 50 anos, eu acho que as futuras gerações, daqui a uns 50 anos, estamos falando em 2100, o mundo profissional vai olhar para nós nessa geração e vai falar assim, como essas pessoas eram bárbaras. Eu acho que eles vão falar assim, eles matavam animais para comer, eles comiam carne, eles demitiam sem se importar com as pessoas. Eu acho que eles vão falar coisas assim para nós. E se às vezes a gente traz essa questão do próprio estoicismo, hoje, para nós, essa realidade ainda é fundamentada num modelo capitalista, sem querer ser, né, marxista, socialista aqui, mas eu acho que, de fato, o capitalismo é o melhor sistema. É o melhor sistema. Tem problemas. Mas tem problemas. E eu acho que o capitalismo, da forma como ele era, funcionou durante muito tempo. Agora, a gente não pode continuar com aquele discurso de você aqui, se você não é nada pessoal, vou te demitir. Se você não está produzindo, então tem que te mandar embora, continua teu amigo, mas você não pode ficar. Eu acho que a gente precisa passar por um processo de exaltação dos valores humanísticos se a gente quiser sobreviver como sociedade. Agora,
com o devido cuidado para isso não virar assistencialismo também, né, Alberto? Exatamente. Tem que Porque saber o limite, existem né? profissionais ruins. Existem. Que precisam sair. Existem pessoas que não estão afim. Tem que sair. Existem pessoas egoístas. Tem que sair. Que no meu caso, inclusive, é o exemplo que a gente está usando aqui para todo o nosso episódio. Sim. Esta moça deste case foi egoísta. Ela não foi humilde o suficiente. Ela estava preocupada só com o próprio umbigo. Ela não estava olhando todo. Né? Então, existe gente Mereceu assim. sair. E aí? E o que a gente faz com gente que tem esse tipo de pensamento? Eu acho que Deixa. gente ruim a gente tem que demitir. Gente ruim a gente tem que demitir. Mas eu acho que não é só um aspecto. Eu acho que é um conjunto. Demissão é filme, não é foto. Eu tenho dúvida se a foto dela, a não ser que ela tenha cometido um deslize ético, como o Fê falou. Ó, roubou. Ah, é filme. Não, roubou, tem que ir embora. Entendeu? Mas eu não sei até que ponto. Pra mim essa situação beira a ética, Alberto. Beira a ética, cara. Porque é uma pessoa que tá ali e que é o fit cultural. É o fit cultural. Tipo, se você não compartilha suas ideias, não quer compartilhar com as pessoas, por que você vai ficar aqui? Pode ser ótimo, maravilhoso, mas faz parte você da tá nossa querendo o quê? cultura. Ficar aqui apertando só o botão, você não tá olhando pro todo, você não quer ajudar a nossa organização a crescer e crescer com elas. Dá um tempo, bicho. Bora nós. Olha, eu não sei vida. se como é que vai ser a sociedade, se a gente vai ser questionado ou não, porque eu acho que a gente ainda vai ficar com os chipzinhos aqui na cabeça, vai mudar tudo mesmo. Mas, vambora, né, gente? Tem muito mais por falar, mas daria uma temporada inteira aqui também. Vamos que tem mais. Mas quais são as dicas finais aí pro RH? O que o RH tem que fazer, então, se a demissão for gravada, se não for gravada? Qual é a dica final? Vai lá, Alberto, a voz meu Deus. do RH neste país. Eu acho que se a pessoa receber os feedbacks, o processo de demissão não seria surpresa. A pessoa sente que vai ser demitida se a cartilha foi cumprida, se teve o feedback corretivo, orientativo, a última chance, as orientações. A demissão, ela precisa durar 30 segundos. A pessoa que chega para ser demitida, ela senta na cadeira e fala: João, você está sendo demitido. Assina Pelos aqui. motivos pelos quais Pelos você motivos já sabe. esse aqui que e você não já é sabe. hora de dar feedback, né? Não é hora de dar feedback na demissão. Então a pessoa senta, a demissão deve levar 30 segundos. Como é uma fala muito simples, você quer gravar? Você está sendo demitido por esses motivos que você já sabe. Assina aqui. Não quer assinar? 2 testemunhas. Desejo sucesso. Muito obrigado. Dá o tempo para a pessoa sair. Eu sou contra esse lance de ter segurança. Acho um absurdo isso. Mas a demissão ela poderia ser gravada, desde que os líderes tivessem feito os seus trabalhos e suas lições de casa. Poderia não. Ela pode. Ela pode né? ser Porque gravada. eu, inclusive, não preciso de autorização de ninguém pra fazer gravar. qualquer tipo de gravação. Exato, Eu não você pode posso gravar. mostrar um Compartilhar. vídeo na internet aqui. Olha, esse daqui é o Alberto, Tá vendo? ele tá me... Isso eu não posso fazer. Tem direitos eu não de posso imagem. te expor. Exato. Mas eu posso gravar. Pode gravar aquilo o que que eu quiser fazer. O RH Inclusive, deveria eu tô até estimular. gravando o nosso episódio aqui. Né? Eu não autorizei. Eu tenho uma dica também aqui para deixar, mas pro funcionário, pro colaborador, que é procurar saber, entender, não só com a gestão, sobre feedback e tudo mais, mas aprender sobre a cultura da empresa. Né? Porque às vezes a cultura é uma coisa que às vezes não é tão tangível para as pessoas, mas que a gente consegue tangibilizar. Então precisa entender como é a cultura da empresa para você também entender como é que você se adequa, como é que você tem se fit ela é pra cultural. você ou não. Exato. Né? Até porque, e eu não vou abrir um outro capítulo, mas eu tenho culturas que são culturas mais colaborativas, culturas de inovação, culturas de controle e culturas de mercado, a depender dos desafios estratégicos de cada empresa. Então entenda qual é o tipo de cultura na qual você quer trabalhar. É simples, não é difícil. E se eu puder colaborar com uma dica, né? Porque eu acho que talvez para mim seja o mais dolorido quando eu ouço essas histórias. Não demita, a não ser que seja uma falha ética muito grave. Não demita ninguém sem que ela tenha tido ciência. Isso pra mim é o pior erro que pode acontecer numa demissão. Você não deu pra pessoa a oportunidade de reação. Isso pra mim é a falha dos RHs e das lideranças. Bora então. Bora. Não esquece de curtir e compartilhar com todo mundo aí. Bota em tudo quanto é rede, manda pro amigo, pro inimigo, pra todo mundo. E vambora que semana que vem tem mais. Um beijo. E fala pra gente se você é contra, se você é a favor. Escreve aí. Cá, traz a sua opinião, escreve pra gente no LinkedIn. Se manifeste, mas não fique em cima do muro em relação a esse tema. Tchau, tchau. Tchau. Fui.